Shiva Shambhu, eu sou Gayan do projeto Yoga Zen Fronteiras, acolhendo você que está aqui agora comigo na luz do Divino Ser. Nós sabemos que sempre existiu as autoridades controladoras do comportamento humano. E essas autoridades, obviamente, exercem essa autoridade a partir de uma perspectiva exterior. E nós nos submetemos a essas autoridades, quer seja de natureza religiosa ou legal, e elas nos determinam um padrão de comportamento, o que se pode e o que não se pode fazer, o que é correto e o que é censurável de ser feito, arquitetando assim um grande painel, né, de impositivos morais e legais, né, que passam a determinar, né, os nossos padrões comportamentais, né? E tem pessoas que são insubmissas a essas autoridades, né? Então nós vamos falar um pouco sobre essa natureza de autoridade e uma outra autoridade que não é uma autoridade exterior, e sim um reconhecimento de uma diretriz íntima, interna, né, que pode regular os nossos comportamentos a partir de outros parâmetros. Estes sim, libertadores, que são os parâmetros conscienciais. Certa feita, Nagarjuna, né, ele estava andando por uma estrada e ele encontrou, né, um famoso ladrão, né, salteador, muito temido naquela região, né, que era Kamarupa. Kamarupa era um ladrão, né, muito parecido com Aladim, né, esses jovens muito espertos, muito ágeis, que roubam e fogem e que não são pegos pelas autoridades, né? Então, ele encontrou com Kamarupa e Kamarupa quis roubá-lo, né? Abordou e quis roubá-lo, né? E percebeu que não havia nada para se roubar em Nagarjuna. Não só de bens materiais, mas não havia nada dele que poderia ser roubado. E Kamarupa ficou muito impressionado com a aura espiritual de Nagarjuna, né? Ele estava diante de um homem santo, né? Diante de Nagarjuna. E ele falou para Nagarjuna: eu já busquei muitos caminhos espirituais, né? Já procurei muitos homens espirituais, mas em nenhum deles eu encontrei a verdade, ou eu encontrei uma real possibilidade de seguir um caminho espiritual, pelo único motivo: porque eu sou um ladrão. Essa é a minha natureza. Eu não consigo deixar de roubar. E toda vez que eu procurava um homem santo, um guia espiritual, a primeira coisa que ele me falava é: pare de roubar. Isso para mim é impossível. A minha natureza é esta. Eu sou um ladrão. Assumo que sou um ladrão. Então, com isso, eu nunca consegui estar em nenhum caminho espiritual. Mas vejo você, Nagarjuna. Você é um homem realizado espiritualmente, né? Você poderia me introduzir ao caminho espiritual? Porém, disse Kamarupa, só uma coisa eu te peço: que não me peça para parar de roubar, porque roubar é minha natureza. Aí Nagarjuna disse para ele: eu não me importo a mínima se você rouba ou não. Isso não faz a menor diferença para mim. Se você é um ladrão, siga sendo. Isso pouco me importa. E Nagarjuna ficou admirado. Como assim?
todos colocam para mim como uma proibição o ato de roubar, né? Como que você diz que não se importa que eu roube ou não? Nagarjuna falou por ele: realmente não me importo. Que você roube ou não, para mim não faz a menor diferença. Seja verdadeiramente o que você é. Eu só vou te pedir uma coisa, como condição para eu ser seu guru. Que quando você for roubar, você esteja plenamente consciente. Seja um ladrão consciente. Nagarjuna falou: ok, aceito a proposta. Né? E se rendeu a Nagarjuna como seu mestre espiritual. E aí, quando Kamarupa foi cometer os seus delitos, os seus furtos, ele sempre lembrava de Nagarjuna. Faça o que tiver que fazer, mas faça de forma consciente. E quando ele ia roubar, que ele buscava consciência, ou seja, a plenitude de autopercepção do ser que ele era, da condição dele perante a existência, né, que ele estava totalmente centrado, consciente, que ele não agia por impulsividade, mas de forma consciente. Ele via que ele não conseguia roubar, que ele não tinha como fazer isso. E o ápice dessa transformação se deu no dia que ele conseguiu entrar no palácio do rei. E ele conseguiu, de forma muito hábil, adentrar na sala do tesouro real. E quando ele estava diante de tudo aquilo que ele mais tinha ambicionado, que a vida toda ele se treinou, né? Ele planejou entrar na sala do tesouro, no palácio real, né? Onde estavam as maiores e mais belas joias, né? Para fazer o maior roubo da sua vida. E quando ele estava ali, diante de todas aquelas joias reluzentes, de todo aquele ouro sedutor, ele lembrou mais uma vez de Nagarjuna e ele precisava fazer aquilo, mas de forma consciente. E quando ele buscou a consciência e olhou para todas aquelas joias, ele viu que tudo aquilo era ilusão. Ele não viu mais sentido nenhum em todos aqueles atrativos exteriores, de todas aquelas joias, todo aquele ouro. Aquilo tudo se tornou vulgar para ele. Ele falou: o que eu estou fazendo aqui? Que sentido tem isto? Isso não tem valor real para mim. Ele havia descoberto um outro valor muito superior a todas aquelas joias, né? A todos aqueles tesouros. E com isso Nagarjuna, com isso Kamarupa, e é interessante que Kamarupa, Kama significa desejo, e Rupa significa corpo, né? Então é o corpo do desejo, ele era o próprio corpo da compulsividade, do desejo. E o desejo dele era de adquirir coisas que não lhe pertenciam. Então, a partir daquele momento, Kamarupa nunca mais roubou. Mas não foi a partir de um impositivo exterior, e sim a partir de um ato consciencial interior. E muitas vezes nós buscamos regular os nossos comportamentos a partir da autoridade exterior, de um código de conduta exterior que nós agimos inconscientemente perante esses códigos. E com isso nós não somos livres. A verdadeira liberdade vem quando nós conseguimos modelar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas ações a partir de um parâmetro consciencial, interior, lúcido. E isso faz toda a diferença. Porque, via de regra, nós agimos por uma vontade inconsciente.
Porque a vontade faz parte da nossa constituição espiritual, né? Que é a volição, a vontade, aquilo que movimenta o espírito. Né? Um dos atributos divinos a nós legados é a vontade, né? Que corresponde ao primeiro atributo divino. Né? Que os três atributos divinos são vontade, né? Amor e sabedoria. Essas são os três pilares que sustentam a evolução humana. Então todos nós somos seres dotados de vontade. Né? A vontade é um atributo divino. Só que nós exercitamos a vontade de forma inconsciente. Né? E a vontade inconsciente o que gera? Apego, desejo, né? Que geralmente nos arrasta em comportamentos compulsivos. E os comportamentos compulsivos são inconscientes. Né? E tendo como base, como fundo, a satisfação dos prazeres. Então, nossa vontade divina, que é um atributo divino, geralmente nós somos vitimados por ela porque a exercitamos de forma inconsciente. Agora, quanto nós reconhecemos essa vontade, que é um poder criativo, né, que é aquilo que faz com que nós sejamos co-criadores divinos, que nós possamos realizar e transformar o mundo em nosso derredor e a nós mesmos, a partir dessas transformações. Quando nós, né, trabalhamos conscientemente com essa vontade, ela não gera apego, né? Ela não gera aprisionamento, ela não gera comportamentos compulsivos, e sim atitudes libertadoras. Ela gera o contrário, né? Que é vaidade, o desapego e a libertação. Porque essa vontade se torna iluminativa. É a vontade que move os homens santos para realizações extraordinárias, né, no mundo e para consigo mesmos. Eu me lembro de quando Jesus, né, o Samana Jesus, Sananda Jesus ou Shiva Jesus, esse avatar que esteve entre nós, né, essa consciência crística que se manifestou no planeta, né, a quem nós reverenciamos, quando Jesus se encontrou com o cego Bartimeu. Né? O cego Bartimeu, entre todas as interpretações que nós podemos trazer, e são muitas, aliás, o Evangelho é um grande campo aberto a múltiplas interpretações. Então, entre muitas interpretações, o que nós vemos ali também é que o cego Bartimeu era um cego, né, no sentido de que era inconsciente. A cegueira representa a inconsciência. Né? E nas atitudes inconscientes dele, ele era um mendicante espiritual. Né? Ele vivia esmolando nas esquinas, né, esmolando neste mundo material, porque ele tinha uma vontade cega, né, ou seja, uma vontade inconsciente. E quando ele vê Jesus, ele ouve, né, ele não vê, ele ouve Jesus passando, né, ele percebe a outra margem do mesmo rio, ou seja, a vontade que não mais é inconsciente, mas a vontade consciente. O exercício da vontade pela consciência, que liberta. E ele imediatamente se levanta de onde ele estava, joga fora sua capa de mendicante, gritando o nome de Jesus, né? E Jesus pede que eles vão buscá-lo e trazê-lo em sua presença. E Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Claro, ele era cego, é óbvio. Parecia muito óbvio. Por que da pergunta de Jesus? Porque Jesus queria que ele manifestasse a sua vontade, né, a partir de um aspecto libertador. E ele disse: eu quero ver, que eu veja, ou seja, que eu saia desse estado de ignorância, de escuridão, e entre num estado consciencial lúcido, de percepção real, que até agora eu fui um cego. Agora eu quero ser
alguém que não enxerga, não se trata de enxergar, mas de ver, que tem a visão, né? E Jesus fala para ele, então, que você veja. Imediatamente ele viu. É óbvio que isso pode ser uma metáfora, né, de alguém que se liberta da ignorância e na presença do Mestre tem essa percepção de uma vontade consciente. Então, nesse sentido, Camarupa, o cego Bartimeu, né, são muito semelhantes ou trazem, né, uma formatação, né, de transformação muito semelhantes. Então, o que fica muito claro para a gente é que o importante não é o que eu faço, e sim como eu faço. Essa é a real diferença. Porque se eu me apego apenas ao o que eu faço, eu vou estar sempre sob a subjugação de um agente controlador exterior, de uma autoridade. E vou fazer as coisas de forma inconsciente, de forma repressiva. E tudo que é repressivo, um dia transborda. Então não é o que se faz, é como se faz. Não importa o que fazemos. Se nós fazemos de forma consciente, plenamente lúcida, se isso não corresponde a um princípio dármico, né, que esteja alinhado com a nossa natureza espiritual, naturalmente tudo isso vai se diluir, vai se extinguir, né, de forma espontânea, sem que haja castração, repressão, negação, né, por um processo lúcido, consciencial. Né? Então, gratidão a você que está aqui conosco, né, nesses compartilhamentos que buscamos trazer, que possamos seguir semeando sementes de luz por caminhos de paz. Yoga sem fronteiras. Espiritualidade livre para consciências libertas. Shiva Shambho.